Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu, Juliana Tchemi, estou aqui novamente com o podcast Tem a Ver com Saúde. E hoje estou aqui com o Dr. Rafael Deutscher. Dr. Rafael Deutscher é médico e especialista em medicina intensiva e junto da sua rotina, além de atuar dentro das unidades de terapia intensiva, ele tem também o seu papel aí de gestor e professor aqui de Curitiba, da nossa Universidade Federal do Paraná. Primeiramente, Dr. Rafael, muito obrigada pela tua presença e seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado a vocês pelo convite. Uma honra e uma satisfação estar aqui, podendo falar um pouquinho de saúde com vocês. Ah, que maravilha. E, Dr. Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. De onde que veio o interesse pela medicina? Isso já veio desde criança, já veio da adolescência? Quando que você decidiu aí ser médico? Quando que isso fez sentido na sua vida? Então, eu não tenho muito bem uma data da minha juventude de quando eu decidi realmente virar médico. Eu nunca prestei vestibular para outra especialidade a não ser para medicina. Então, eu era convicto. Quando eu cresci com uma irmã que tinha hemofilia, e é muito raro hemofilia em mulher. Então, eu frequentava hospitais quando eu era criança por causa dela, de uma maneira compulsória, assim. Então, eu lembro que isso me chamava a atenção. E a gente morava em São Paulo e nós iríamos muito no HC de São Paulo, ali, aquele complexo enorme. E isso sempre chamou minha atenção. De alguma maneira eu achava bacana. E aí na minha adolescência, quando eu já estava me preparando para o vestibular, eu sei que sempre quis fazer medicina, assim. Não, na época não tinha outra opção. Eu prestei o vestibular no primeiro momento, não passei no primeiro ano e na sequência acabei entrando na faculdade e desenvolvendo todo esse projeto de vida aí. Entendi. E assim, a medicina hoje ela tem várias especialidades, né? Então você falou um pouco aí da hematologia, né? Questão da hemofilia. E aonde que apareceu, então, aí o intensivismo, em que hoje a gente tem um dos grandes nomes do Brasil, aí, Dr. Rafael Deutscher como intensivista? Olha, inicialmente quando eu me formei, eu queria fazer uma área cirúrgica, tanto que eu fiz uma residência de cirurgia geral prévia. Eu fiz a residência, terminei a residência, e ao longo desses anos de cirurgia, eu precisava trabalhar. E eu tinha a opção de trabalhar em pronto-socorro, ambulância, terapia intensiva, porque para trabalhar como plantonista em terapia intensiva, você não obrigatoriamente precisa ser intensivista formado já. Você tem que ter noção real do paciente grave, entendeu? O paciente grave, eu como residente de cirurgia geral, trabalhava em UTI. E eu comecei a perceber e a ver assim, que o entendimento que eles tinham na UTI do paciente era global, era complexo. O médico, né, que eu tinha contato lá, o intensivista, ele entendia da parte cerebral do paciente, da parte pulmonar, do rim, do intestino. E eu comecei a admirar esse tipo de abordagem global. E eu vi os pacientes chegando extremamente frágeis e doentes e indo embora bem. Então isso me chamou a atenção e quando eu fui fazer a minha segunda residência, ao invés de prestar uma especialidade cirúrgica, eu decidi prestar terapia intensiva, que na época até precisava de pré-requisito, então eu já tinha o pré-requisito, tinha tudo e acabei fazendo terapia intensiva. Então a terapia intensiva apareceu ao longo da minha formação cirúrgica. Ah, que legal. E aí, Rafa, deixa eu aproveitar para te perguntar, então, como você tocou nesse assunto, né, de que pegava um paciente extremamente fragilizado, né? A gente teve muita mudança aí dentro da terapia intensiva, enfrentamos uma pandemia aí no meio do caminho, mas hoje, se a gente fosse falar assim, qual seria o paciente que tem a real necessidade de ele ir para uma unidade de terapia intensiva? A unidade de terapia intensiva, as suas indicações, o jeito que a gente atua na unidade, ele vem mudando ano a ano, tempo a tempo, porque as coisas elas vão evoluindo e vão mudando. Então, no passado, a UTI já foi sinônimo de pré-morte. As pessoas iam para a UTI praticamente já sem condições de tratamento. E não é esse o nosso objetivo. O objetivo da UTI é que você admita um paciente que precise de mais suporte de monitorização,
precise de um maior número de relação técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, que fique mais em cima do paciente, que dê mais atenção para esse paciente, seja para monitorizar esse paciente, ou então ir rapidamente, né, avaliar uma possível deterioração ou avaliar uma possível melhora. Então, aquela ideia de que o paciente ele tem que ir para a UTI na sua fase terminal, isso não existe mais. O que existe é, se o paciente ele tem alguma doença que tem potencial de piora, e essa piora que tem potencial de ocorrer, ela pode trazer prejuízo à vida, ela pode trazer um risco à vida, então você deve estar num ambiente monitorizado. Esse ambiente monitorizado onde que tem profissionais praticamente 24 horas por dia de todas as especialidades, mas pelo menos no mínimo enfermagem, médico 24 horas, ele tem que estar nesse ambiente. Existem algumas condições que são meio sine qua non, assim, algumas condições clássicas, que é a insuficiência respiratória, o paciente que faz choque, que não tem condições de manter a pressão, ou então algumas doenças, né, como infarto agudo do miocárdio, infarto, ou um derrame, um AVC, um AVE. Então, essas são condições clássicas para ir. Mas a instituição, ela deve conhecer o seu perfil e deve colocar no paciente no ambiente que seja mais seguro e no qual ele tenha melhor condições de desfecho clínico. E o paciente que precisa de monitorização e cuidado, mesmo que o cuidado naquele exato momento a doença lhe seja tão crítica, mas se ela tiver potencial de se tornar crítica e o ambiente mais seguro é a UTI, ele deve estar na UTI. Não devemos prolongar de jeito nenhum a estada desse paciente na UTI, porque a UTI ela tem o lado bom da monitorização, do cuidado intenso, né, intensivo, multidisciplinar, mas também o paciente, via de regra, está sozinho, está longe da família, está todo monitorizado, incomodado lá com aqueles dispositivos todos. Então, nós temos que achar um meio termo entre tudo isso, aliado com otimizar a recuperação do paciente, com segurança assistencial, de uma maneira humana. Então, aí a gente vai achar o melhor para aquele paciente. Existem alguns protocolos de admissão e alta de UTI, mas cada ambiente, cada instituição de saúde deve fazer o seu próprio protocolo, porque a instituição ela se conhece. Então, se conhecendo, ela consegue proporcionar o melhor para aquele paciente. Uhum. E Rafa, esses pacientes que vão para a UTI, eles acabam colocando na cabeça deles, então eu vou até falar de uma das perguntas que a gente recebeu aí dos nossos ouvintes, sobre a questão de que quando um indivíduo ele vai para a UTI, como você falou assim, antigamente era visto como alguém já estava lá na porta velando esse paciente. Existe vida após UTI, né? Então a gente tenta fazer dentro desse ambiente, fazer com que esse paciente ele saia com uma melhor qualidade de vida. Então o que a gente poderia falar para esse paciente sobre a questão de longevidade, né? Ele sai hoje da UTI, quais são as perspectivas de quando ele vai aí para casa? Como que vai ser a vida dele? Bom, existe muita vida após UTI, deve ter um monte de gente que está escutando a gente que já foi internado em UTI e consegue desenvolver e atuar normalmente, ou às vezes alguns nem não voltam ao basal, mas é o seguinte, já foi meta nossa na UTI a alta da UTI, ou seja, a gente precisa recuperar aquele paciente daquela doença X e dar alta para ele. Isso era considerado como uma meta ótima de alvo. Hoje não. Hoje não basta simplesmente você curar a doença e dar alta para o paciente. Você tem que curar a doença, dar alta para o paciente com segurança e com que ele possa desenvolver novamente as suas atividades. Então você quer dar alta para um paciente seguro, com segurança e funcional, com o menor trauma possível, seja emocional, com o menor tempo possível de internamento. Então, sim, as pessoas podem ter sequelas no internamento pós-UTI. E essa sequela, a intensidade da sequela, ela é diretamente proporcional à intensidade da doença que ele foi acometido. Existe uma doença que a gente chama de síndrome pós-UTI. Então, a síndrome pós-UTI ela é pautada de 3 pilares. Um pilar cognitivo, de aprendizado, um pilar emocional e um pilar físico, que a gente, então, muscular ali, cardiopulmonar.
Então, o paciente, ele pode, se ele ficou, por exemplo, um paciente da pandemia, no Covid, se ele fez uma pneumonia muito grave, ele pode, desde ter uma ansiedade leve no pós-operatório, no pós-UTI, até ficar com uma disfunção pulmonar, uma sequela permanente. Isso tudo vai depender da intensidade da doença, da agilidade do tratamento, de tudo que aconteceu ao longo daquele atendimento inicial. O nosso objetivo é reconhecer cada vez mais precoce a doença, e não só a doença, também a indicação desse paciente ir para a unidade de terapia intensiva, porque com o reconhecimento precoce, a gente institui o tratamento mais precoce, de uma maneira multidisciplinar, com vários profissionais envolvidos, para que esse paciente ele não chegue a desenvolver, a gente tente abortar o desenvolvimento dessa doença, a gente consiga diminuir a sua intensidade de gravidade e que ele possa sair de uma maneira segura, cada vez mais rápido da UTI. Então, a UTI trabalha ali em conjunto para que esse paciente seja reconhecido precocemente, uma vez reconhecido, tratado, e uma vez tratado para que ele possa, então, deixar a UTI com segurança. E Rafa, quando a gente fala assim dessa unidade de terapia intensiva, a gente está falando realmente de um tratamento muito intensivo e que acaba ficando na mão de muitos profissionais, né? Então, se a gente for citar aqui, a gente tem o médico, tem o enfermeiro, tem o fisioterapeuta, o nutricionista, psicólogo, farmaco, assistência social, fono, e aí é muita gente trabalhando dentro da unidade de terapia intensiva. Como é que a gente faz para que a comunicação entre esses profissionais seja uma comunicação adequada? Porque hoje eu costumo falar, né, eu por ser intensivista também, né, então fica fácil aqui a conversa, mas hoje eu entendo e eu vejo isso, que muitas UTIs hoje, elas são multiprofissionais. Elas têm a presença, né, desse grande elenco, assim, que eu falo, mas hoje não basta mais a gente ser multiprofissional, a gente precisa ser interdisciplinar, né? E como é que a gente faz para cuidar da comunicação? Como que a gente faz para que essa comunicação seja efetiva em prol do atendimento do paciente, da segurança assistencial, e a gente reduzir o tempo de internamento também, e principalmente por benefício dele? Como que a gente faz a gestão de tudo isso? Pois é, não tem nada que seja complexo que vai ter uma resposta de um tratamento simples. Vamos fazer uma analogia, uma equipe de Fórmula 1. Vai ter o piloto, e o piloto é parte do processo. Vai ter o pessoal que faz o pit stop, mas tem o pessoal que faz a telemetria, tem o outro pessoal atrás que está desenvolvendo pneu e gasolina. Então, para que aquele carro de Fórmula 1 seja vitorioso, tem um monte de trabalho de um monte de gente com várias perspectivas de visões sobre a mesma coisa, que é o carrinho de Fórmula 1 que precisa ganhar. O paciente complexo, o paciente grave, o paciente que está na UTI, que ele está grave ou que ele tem potencial de gravidade, ele é um paciente que ele precisa de um entendimento com certeza multidisciplinar. Então é um paciente que ele tem que ter o médico ali para dar as suas diretrizes, fazer o diagnóstico da doença, implementar um tratamento que seja adequado, mas aquele paciente ele tem que ter um acompanhamento do fisioterapeuta, porque enquanto ele está lá, ele precisa receber fisioterapia. A fisioterapia é extremamente ativa ali quando a gente tem pacientes em ventilação mecânica, e quando o paciente ele está acordado, a psicologia atua de maneira fenomenal com esses pacientes, e quando eles estão em coma, a psicologia atua com a família, já que quando o paciente adoece gravemente, ele não adoece sozinho, o núcleo familiar adoece junto. Então, cabe aí também a estrutura no qual o paciente está inserido, dar todo esse apoio também para os familiares. E outros profissionais, principalmente enfermagem, que é o que põe o cuidado, a mão, né, do cuidado no paciente ali. A gente fala de fonoaudiólogo, nutricionista, dentista na UTI, né? Então, nós temos uma infinidade de profissionais que em trabalho conjunto só tendem a agregar. Eu acho que não há como você ter uma unidade de terapia intensiva no qual os profissionais não estejam habituados a trabalhar dessa maneira interdisciplinar. Eu, como há muitos anos sou médico intensivista, eu acho que naturalmente eu fui aprendendo a trabalhar dessa maneira,
E se a gente olhar daqui de 2023 para trás, a interação interdisciplinar, multidisciplinar, ela vem aumentando cada vez mais. Então a gente foi crescendo nessa também. Não é mais só o médico, o enfermeiro e o físio. Hoje já tem bastante gente dentro da UTI. E não há como ser diferente. Então, a comunicação, via de regra, né, uma equipe vai acabar cuidando mais ou menos de 10 leitos, de 10 pacientes. Então, a gente tem ali 10 pessoas, 10 histórias, no qual o fisioterapeuta, o médico, a enfermagem, a tendência é que a comunicação seja muito firme, porque você decide uma conduta, uma terapia em conjunto com os seus colegas profissionais da multidisciplinar, e aí o norte ele tem que ser o mesmo. Não adianta o fisioterapeuta querer ir para o norte, o médico querer ir para o sul, o enfermeiro querer ir para o oeste, outro leste. Não, tem que falar, o nosso norte é aquele, e é para lá que a gente quer caminhar com esse paciente, porque o objetivo dele de cura, o objetivo dele de rápida recuperação está para cá. Então aí a gente trabalha em comum. E como estão todos no mesmo ambiente, então eu acho que a comunicação, a princípio, ela é muito boa. Eu realmente sempre me comuniquei muito bem com a equipe que eu trabalhei. Nunca tive problema com comunicação, então, inclusive, quem tem problema de comunicação de interprofissional ou interpessoal, na verdade, acho que até tem um certo comprometimento aí para continuar trabalhando, desenvolver um bom projeto, um bom trabalho. Uhum. E doutor Rafael, hoje você é o atual, né, presidente da Sociedade de Terapia Intensiva Paranaense, e dentro da sua prática você também leciona aí cursos relacionados também à Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e hoje eu sei que você acaba tendo conhecimento muito grande baseado na realidade das UTIs aqui do nosso país, né? Essas realidades são muito diferentes em termos de estrutura, de profissionais que atuam, de especialização desses profissionais, é muito discrepante? A gente vive num país continental e realmente essa extensão territorial tão grande traz realmente diferenças gritantes. Então, eu já conheci UTIs maravilhosas, que dá a impressão que você está em Houston, nos Estados Unidos, e UTIs muito, muito precárias, com estrutura física muito simples. Existem, sim, essas grandes diferenças. Para que a gente construa uma UTI, inicialmente a gente precisa ter muito investimento, a estrutura física, depois todo o recheio que você coloca na UTI, dos dispositivos como monitores, respirador e por aí vai, né? Todo esse maquinário que não é barato. E além disso, não adianta você ter estrutura física e essa estrutura que vai te gerar possibilidade de trabalhar sem você ter profissionais especializados. A UTI não é lugar para amador. Eu não tenho a menor dúvida disso. Apesar de no começo da entrevista eu ter falado, comecei trabalhando na UTI porque eu era residente de cirurgia. Realmente não é obrigatório que você seja especialista para trabalhar na UTI, mas também não é um lugar para amador. Para que você seja coordenador, para que você seja rotina da UTI, você precisa sim ser um médico titulado pela sociedade, que tem a chancela da AMB, da Associação Médica Brasileira. E ao longo, né, do nosso país, há uma grande diferença entre os profissionais. Os profissionais são heterogêneos, seja por falta de oportunidade, seja porque está num lugar muito longínquo. Mas sim, nós temos UTIs que são comparadas às melhores UTIs dos Estados Unidos nesse país, com certeza. Assim como a gente tem UTIs que são bastante deficitárias e que precisam aí de investimentos em parte estrutural, a parte de maquinário e também muito, muito, muito em recursos humanos. Tanto médico, quanto de enfermagem, quanto de físio, por aí vai. É um ambiente de difícil entendimento, e então você realmente precisa ser bastante profissional para fazer com que aquela coisa dê certo. Imagina só, né? Se a gente for contar
Cada incursão que a gente faz um paciente internado no leito de UTI, fazer um remédio para dor, medir uma pressão, ver se a cabeceira da cama está no ângulo que você quer, mexer no respirador, anotar uma frequência cardíaca, fazer uma prescrição de qualquer outro remédio, você deve entrar nesse paciente, você deve interagir com esse paciente umas 500, 600 vezes por dia. Se você tem 10 pacientes, são 5.000 a 6.000 interações por dia. Então, se você não tiver todo ajustado, todo azeitado, com uma equipe que seja coerente, então realmente é difícil de trabalhar. E o país, né, ele tem essa heterogeneidade e sim, nós temos bastantes lugares aí que ainda precisam de muita melhora. Todo lugar deve precisar de alguma melhora. Então, mas tem lugar que realmente a gente ainda precisa crescer bastante. E hoje a gente escuta muito o termo, principalmente para quem atua na área, sobre uma UTI de alta performance, né? Então você comentou um pouquinho ali sobre a gente ter, né, os profissionais especializados, um maquinário adequado também. Mas se a gente for pensar hoje no conceito mesmo de uma alta performance, o que a gente poderia colocar como pontos-chave? Seria o tempo de internamento do paciente, o número de eventos adversos que acaba sendo diminuído, a questão de segurança assistencial? O que seria hoje o ideal para uma UTI de alta performance? Bom, alta performance significa você fazer o melhor com o menor recurso possível. Com o menor recurso humano, menor recurso de tempo, menor recurso possível. Ou seja, você vai fazer muito, a princípio, com menos. Então, assim, o ideal é que você deixe o paciente menos tempo internado, mas que a alta seja uma alta segura, sem negligência, sem imprudência. Para isso, você precisa de uma alta performance do sistema diagnóstico e rapidamente você tem que fazer o diagnóstico, porque algumas doenças são tempo dependentes, quanto mais precoce você faz o diagnóstico, mais rápido e melhor vai ser a recuperação. Então, uma UTI de alta performance leva em consideração o reconhecimento rápido, um tempo de internamento baixo, poucas complicações associadas à assistência à saúde, ou seja, que aquele paciente ele desenvolva menos infecção, que aquele paciente desenvolva menos sequela no futuro, seja desde uma ansiedade até uma sequela motora. Então, o ideal é fazer muito da melhor maneira possível e economizando recursos, não só falando de recurso financeiro, mas né, o tempo do paciente, assim, o tempo da equipe, que esse paciente rapidamente deixe o hospital de uma maneira segura, mas totalmente viável, sem negligência. E hoje a gente tem também a questão da tecnologia falando muito alto e muito rápido, né? O tempo vai passando e a gente vê cada vez mais avanços tecnológicos aí acontecendo e haja vista que tem situações de que às vezes não se tem um investimento para isso e tal. Tem um dos profissionais assim que eu super admiro também, que ele é da fisioterapia, né, da parte do intensivismo, e ele fala muito assim, ele fala exatamente essa frase, se Deus quiser um dia eu vou ter a oportunidade de entrevistá-lo também, mas ele fala assim que o futuro é analógico. Então, hoje a gente vê tudo está relacionado à tecnologia. Então, quando a gente fala de um diagnóstico precoce, né? Tem coisa que a gente sabe que realmente é ali do raciocínio clínico do profissional, ele estudou para isso, né? Mas tem coisas que ficam muito mais fáceis de a gente chegar com o avanço da tecnologia. Esse avanço da tecnologia, de alguma maneira, pode isentar a ação do profissional? Ou seja, já queria linkar uma outra coisinha também, porque assim, hoje a gente vê já na Europa algumas UTIs trabalhando com a telemedicina. Então, eu queria linkar um pouquinho isso, né? O que esses avanços tecnológicos podem gerar de benefício e risco, né? E para onde que a gente está caminhando quando a gente fala aí da realidade brasileira? Eu acho que o avanço tecnológico só vem a agregar para nós. Acho que o raciocínio clínico nunca vai deixar de ser aplicado na beira do leito, meu ponto de vista. Porque você precisa, mesmo para pedir exames complementares, você pode ter a melhor máquina do mundo para fazer um teste de diagnóstico ali de uma imagem, a melhor tomografia do mundo.
Mas se essa tomografia não for bem indicada, você não vai saber interpretar esse exame, você vai ter alguns achados que às vezes não vai ter repercussão clínica, ou então vai desviar a atenção do profissional que está fazendo a investigação diagnóstica. Então é claro que você ter recursos diagnósticos mais modernos, recursos terapêuticos mais modernos, só vai te ajudar. Mas em nenhum momento a gente deve deixar de exercer o raciocínio clínico, a hipótese diagnóstica, de examinar o paciente, e aí sim começar então a decidir qual tipo de exame diagnóstico você vai pedir para aplicar a sua terapêutica. Isso que a gente tem inteligência artificial que está crescendo bastante, os big datas, e com certeza a inteligência artificial vai vir provavelmente para nos ajudar. Para nos ajudar a minimizar erro, para nos ajudar, quem sabe, numa agilidade de raciocínio. Mas, do meu ponto de vista, ainda é impossível de que a gente passe um paciente dentro do scanner, ele, de uma maneira pragmática, te dê o diagnóstico e te oriente um tratamento. Porque o paciente, ele, apesar das doenças serem, eu tenho uma pneumonia, você tem uma pneumonia, mas a pneumonia em mim se comporta de uma maneira e em você se comporta de outra. Então, cada paciente vai ter a sua particularidade de tratamento. E há uma tendência na terapia intensiva de, inicialmente, a gente dar um pacote de tratamento e aqui, ó, dar aquele mesmo tratamento para todo mundo, mas rapidamente a gente já vai individualizando para a necessidade, para a demanda daquele paciente. Porque eu quero gerar uma alta performance nele, eu quero que, ao invés do leito 5 se recupere, eu quero que o seu José se recupere. E às vezes o seu José tem algumas características particulares que a Juliana não tem. Então eu preciso customizar um pouquinho o tratamento para ele. Então, quem sabe, inicialmente, as big datas, a inteligência artificial, jogaria todo mundo no mesmo cesto e não teria esse poder da individualização. Uhum. E a gente passou, não tem como a gente falar de intensivismo sem tocar nesse assunto, mas em 2009 a gente passou a princípio aí pela pandemia aí do H1N1 e que não foi nada, né, comparado ao que a gente passou aqui em 2019. Em 2009 eu também já atuava nas UTIs, aprendi com isso também, mas eu lembro que nessa época a gente lutava muito para ir contra aquilo que você falou, já o indivíduo ia para a UTI e já tinha, né, alguém velando ali na UTI. Até eu lembro de uma história bastante engraçada que eu estava tirando um paciente, né, da UTI, a gente foi fazer um passeio externo, né, a gente da fisioterapia gosta muito disso, tirar o paciente da UTI, e eu lembro que eu passei com esse paciente pela porta de vidro e estava escrito assim, UTI. E aí ele perguntou para mim assim, doutora, a senhora sabe o que significa UTI? Eu falei, sim, unidade de terapia intensiva. Dele, não, doutora, não é isso não. Falei, ai meu Deus, fiquei até com medo, né? Falei, meu Deus, será que mudou o nome de onde eu trabalho e eu não sei? Falei, o que significa? Aí ele falou assim para mim, última tentativa do indivíduo. Eu falei, mas meu Deus, não é isso, imagina, a gente está aqui para fazer tudo de diferente e tal. Então a gente lutou durante muito tempo para a gente reverter esse conceito, né? E veio uma pandemia depois da de 2009, veio a de 2019, que parece que a gente acabou andando para trás. E aí, com tudo que aqui a gente escutava, né? Puxa vida, ó, Covid. Ai, meu Deus, precisou de oxigênio. Puxa vida, vai ser entubado. E a gente já tinha até discurso pronto, muitas vezes, dos pacientes que chegavam para a gente assim, eu não quero ser entubado. Porque se eles fossem entubados, eles já tinham a visão de que, puxa vida, então agora realmente a minha vida acabou, né? Então, essa pandemia de 2019, na sua concepção, fez a gente voltar lá para trás? A gente perdeu alguma coisa no meio do caminho? Ou isso deu uma balançada para a gente criar novos recursos e entender a unidade de terapia intensiva de uma maneira diferente? Eu acho que foi uma grande briga, e como toda briga, às vezes você sai um pouco meio derrotado, meio vitorioso, assim. Acho que vou falar da parte boa da pandemia. Antigamente eu tinha que explicar o que era intensivista. Todo mundo, o que você faz? Sou médico intensivista. Agora você não precisa mais. Todo mundo sabe o que é um ambiente de terapia intensiva, o que é um médico intensivista. Mas esse medo que as pessoas tinham é que a pandemia do Covid foi realmente algo, né, totalmente
surreal. E só quem trabalhou com isso no dia a dia, como nós, assim, eu que praticamente trabalhei todos os dias da pandemia, sei lá, 2 anos e meio que ela durou, eu trabalhei praticamente tudo, era cuidando das pessoas, tinha noção do que estava acontecendo. Claro que alguns meios de comunicação exageravam, outros faziam um eufemismo, mas que não foi fácil, não foi fácil. Essa associação do paciente em ser entubado, ela não é uma associação errônea, porque assim, quem tinha necessidade de ser entubado é porque estava mais grave mesmo. Mas não significa que a intubação sim te geraria prejuízo. O que te gerava prejuízo é você teve uma pneumonia tão grave por causa do vírus que você não tem mais condições de respirar. E aí você vai precisar ser entubado. Mas essa gravidade dessa pneumonia, esse insuficiência respiratória que essa pneumonia gerava, que era o grande problema. Só que foi feita ali uma associação meio que errônea, meio mais ou menos, de que o tubo aumentava a mortalidade dos pacientes. Não. Os pacientes que foram entubados, eles eram mais graves e por si só eles tinham maior chance de perder a vida, né? Maior chance de óbito. Eu não tenho a menor dúvida que se não fosse a ventilação mecânica ou o artefato de intubação, a gente teria perdido muito mais vidas pelo mundo afora. Haja vista que dos lugares que faltou respirador, que faltou profissional capacitado para intubação, a gente teve aí, né, uma mortalidade mais expressiva. E nos lugares no qual tinha leito de UTI disponível, no qual tinha uma performance de UTI boa, com profissionais capacitados, as mortalidades eram menores. Então a gente teve UTI que teve mortalidade de 13%, 18%, e teve UTI que teve mortalidade de 70%, 80%. Então tem relatos ali de que 80% dos pacientes entubados acabavam morrendo, mas em algumas UTIs essa taxa era bem menor. Então, não creio que isso fez a gente voltar para trás, né? Eu acho que a pandemia ela serviu para o mundo conhecer de uma maneira ruim o que é o ambiente de terapia intensiva, o que é UTI. Algumas características positivas, porque tem várias histórias de sucesso. Na verdade, se a gente for pegar a taxa de mortalidade dos pacientes graves, ela é menor do que 50% no global. Então, a gente teve mais história de sucesso do que de insucesso. Então, isso com certeza vai deixar um legado, a princípio, positivo. Mas a gente teve muita fake news, teve muito médico de internet que falava um monte de coisa. E aí, claro, que sempre vai sobrar um resquício ou outro desse paciente, desse cidadão aí que inventa alguma coisa e alguns decidem acreditar do nada. Uma característica negativa da pandemia foi essa sensação, como havia muito pouco profissional, físio, médico, enfermeiro, então muita gente foi sendo deslocada para a UTI. Então deu uma sensação de que qualquer um conseguiria trabalhar na UTI, mas essa sensação ela não é verdadeira. Como a gente já falou previamente aqui, a UTI não é um ambiente para amadores. Na verdade, você está na área mais crítica do hospital. Será provavelmente a UTI e o centro cirúrgico. Então, você não vai fazer uma cirurgia com um cara que não seja um especialista. Então, a tendência é que você não tenha uma sepse cuidada por uma pessoa que não seja especialista. Então, deu uma sensação global, às vezes, de que qualquer um poderia trabalhar na UTI. Isso não é verdade. Para trabalhar na UTI, você tem que ser um profissional capacitado, né, que entenda o que você está fazendo. Às vezes, você não tem o título de intensivista, mas você tem lá uma outra especialidade e está capacitado a trabalhar. Então, acho que foi um ponto negativo, pode ter sido isso, que a tendência é que, naturalmente, isso vá se ajustando, porque o próprio paciente ele vai querer ser tratado no ambiente de excelência, o máximo possível que ele conseguir. Aqui, Rafa, você acaba deixando um ponto, para mim, extremamente importante, que é sobre a valorização do profissional que atua dentro da terapia intensiva.
Se eu jogar um pouquinho aí, a sardinha para o lado da fisioterapia, já que é a minha formação, ah, antigamente perguntava assim: "O que que um fisioterapeuta faz dentro da UTI?". "Ai meu Deus, ele faz choquinho", aquilo que estava todo mundo acostumado, né, com, né, eletroestimulação, tal. E aí veio a questão e a gente falou muito isso: "Ó, a gente que ajuda no processo de ventilação mecânica, de desmame da ventilação mecânica", então realmente houve uma visão diferente. Mas hoje todo mundo sabe, então o que que o intensivista faz? Seja ele médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta. E a valorização desses profissionais, haja visto que passamos por uma pandemia que mostrou o que a gente realmente faz. Para a classe da saúde como um todo, a pandemia foi boa ou foi ruim? Ah, para as pessoas que trabalharam, eu acho que tiveram a satisfação de poder ajudar no momento tão difícil, que todos nós estávamos vivendo. Então, realmente existiu, acho que uma satisfação pessoal das pessoas de poder ver você ajudar no processo de recuperação daquele outro que você nem conhecia, mas rapidamente você já criava uma simpatia pela família, pelo paciente, porque rapidamente você já descobria a história daquele indivíduo ali. Então, eu mesmo mudei pessoalmente, eu mudei como pessoa, provavelmente bastante até, por causa da pandemia, mas deixa cicatrizes, né? As pessoas, elas ficaram com cicatrizes ali, e a valorização, do mesmo jeito que a gente tem a os os perfis das unidades heterogêneas, eu creio que a valorização é heterogênea também. Falando de valorização de remuneração, provavelmente algumas instituições que vão atuar remunerando bem os seus profissionais e outras não tanto, assim, ou remunerando mal. Creio que a valorização pessoal, profissional das pessoas que são atendidas, ela é muito boa. Eu vejo que as pessoas são gratas, que as pessoas, elas entendem a importância daquele profissional. O retorno do paciente pós-alta, né, quando ele bate Retorno lá do na UTI, paciente né? pós-alta. Mas claro que isso aí precisa se traduzir também, né, num melhor retorno financeiro. E claro, nós estamos, acho que como todas as várias profissões que nós temos no nosso país, várias profissões, a gente está muito aquém do que a gente precisaria atingir ainda. E eu vou aproveitar esse momento, Rafa, a gente tem aqui no podcast 2 momentos que a gente gosta muito, que é quando a gente acaba saindo um pouquinho, assim, do assunto geral aqui que a gente está falando, porque você falou que você foi uma pessoa que a pandemia te mudou, né, e acho que não só como profissional, como pessoa também, e você também viveu isso ali com a mão na massa. Então, a gente tem um momento no nosso podcast aqui que nós chamamos de momento inspirar. Tá? E nesse momento, a gente pergunta principalmente qual é o seu propósito. Não sei se em alguma coisa mudou aí, né, do Rafa de antes, o Rafa depois, o doutor Rafael de antes, o doutor Rafael depois, mas se eu fosse fazer essa pergunta no nosso momento inspirar, o que move a sua vida? O que move a minha vida é principalmente ser feliz podendo cuidar da minha filha, A Maria Carol. a Maria Carolina. Isso realmente é bastante importante para mim. Que eu possa ajudar as pessoas que passam na minha frente de uma maneira honesta, que seja gentil com os outros. Mas acho que o que move a minha vida realmente é poder, né, contribuir aí para a sociedade e devolvendo, quem sabe, um pouco do conhecimento que eu acabei ganhando, devolvendo a voz para seus lares, pais, mães, irmãos, tios, tias, e com todo esse trabalho poder criar minha filha num ambiente melhor, num mundo melhor, assim, com amor, cordialidade, algo que alguns princípios que eu tenho certeza que são importantes para ela. Uau! E Rafa,
quando a gente fala assim, o ambiente de UTI, ele não é um ambiente que passa pela cabeça de alguém um dia passar lá, né. "Ai, meu Deus do céu, que vontade de internar numa UTI". Mas, por exemplo, tem pessoas que têm vontade de fazer uma cirurgia plástica, por exemplo. E muitas vezes as pessoas quando elas procuram perdão, quando elas procuram um profissional para fazer essa cirurgia plástica, ou qualquer cuidado que ela está tendo, ela acaba procurando profissionais que, participam de associações, sociedades, né, então hoje, né, como a gente comentou aqui já, você é o atual presidente aí da Sociedade de Terapia Intensiva Paranaense. Qual que é a importância que essas associações, essas sociedades, elas têm, tanto para o profissional, quanto também para o indivíduo que um dia vai precisar de algum profissional? Bom, o indivíduo de maneira alguma pode procurar qualquer tipo de especialista, né, que não tenha uma titulação correta. Não vou dizer que só porque você é titulado você é bom, né, mas via de regra, depois que você termina os seus estudos e faz uma residência e se torna especialista, você precisa se submeter a um crivo, né, que é uma avaliação para que você possa tirar então um título. E esse título geralmente ele é dado pelas sociedades de especialidade, com chancela da Associação Médica Brasileira, da AMB. Então, o profissional que é especialista, o profissional sério, o profissional que pode se vender como especialista, ele tem que ter passado por esse crivo entre seus pares e tem que ter essa titulação. O pessoal pode, inclusive, ir no site do Conselho Regional de Medicina do seu estado e procurar se esse médico ele é especialista ou não. No site do CRM ele te diz se o médico é especialista ou não. Eu não boto meu carro no mecânico que não seja especialista, quanto mais a minha vida, a vida dos meus familiares, então acho que procurar qualquer profissional, né, seja médico ou fisioterapeuta, ou outro profissional, um nutricionista. Se você precisar de um profissional, o ideal é que esse profissional seja o mais capacitado possível. Uhum. E aí, junto com essas associações, isso também acaba acontecendo o processo de atualização desses profissionais também, né. Então alguns eventos acabam acontecendo para poder ajudar nesse processo de atualização, certo? Certo, as sociedades elas promovem os grandes eventos, os congressos. E uma das maneiras da gente se atualizar é pelo congresso, né? A gente hoje se atualiza dia a dia, porque você tem grandes textos ali, textos dinâmicos para estudar, vou falar aqui da área de medicina intensiva. Então, você tem textos ali que você vai estudando e que se sair uma evidência nova, daqui 3, 4 dias aquele texto já está atualizado, mesmo você não tendo sabido dessa evidência que saiu. Então, hoje é tranquilo de você estudar e ir atrás da informação, você tem que ir. Mas uma das maneiras muito agradáveis e que funciona da gente, então, se atualizar realmente além de, né, ser um autodidata, é de você ir em congresso. E as sociedades, sim, elas promovem os congressos. Sociedades nacionais promovem os congressos em âmbito nacional e as sociedades regionais, os congressos regionais, né? Regionais brasileiros ou regionais por estado, assim. Na sociedade, na SOTIPA, que é a Sociedade Paranaense de Terapia Intensiva, a gente está promovendo, inclusive, o 19º Congresso Sul-Brasileiro de Terapia Intensiva, que vai acontecer em agosto, com esse objetivo. O objetivo de proporcionar para a comunidade da região sul do país, que trabalha com terapia intensiva, a oportunidade de se atualizar, já que foram profissionais escolhidos a dedos, assim, são temas super pertinentes e que são temas que são corriqueiros do dia a dia do profissional que trabalha em ambiente de terapia intensiva. Uhum. E chegando agora então, Rafa, no nosso segundo momento, aí é um momento que a gente conhece um pouquinho, né, como profissional e também como pessoa, é o nosso momento "O que tem a ver?". Então vou te falar algumas palavras e gostaria que você falasse o que tem a ver, né, com isso para você. Então a primeira coisa é:
O que tem a ver com segurança assistencial? Olha, segurança assistencial para mim tem a ver com alta performance e com obrigatoriedade. Eu acho que é impossível você querer prestar um bom atendimento médico, um bom atendimento de terapia intensiva para um paciente sem pensar em segurança. Segurança faz parte inicial do processo. E você falou ali pra gente que um paciente, quando ele interna na UTI, a princípio ele recebe, né, esse pacote, é uma pneumonia, ok, ele recebe esse pacote, mas como realmente isso não acontece igual de um paciente para o outro, então a gente acaba individualizando. E essa individualização também tem a ver com essa palavra aqui, então gostaria de saber, para você, o que tem a ver com empatia? Acho que empatia tem a ver com quem sabe uma atribuição meio que também obrigatória do profissional que trabalha com a área de saúde. É impossível você cuidar de uma maneira extremamente boa de alguém sem se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, eu acho que faz bem, te faz entender do que aquela pessoa pode estar passando. E sabendo disso, uma vez sabendo disso, você provavelmente vai tentar minimizar qualquer possível dano, qualquer coisa ruim que aquela pessoa pode estar sofrendo. Isso te faz provavelmente uma pessoa mais humana, te faz dar uma atenção especial para o paciente, para os seus familiares. Então, eu acho que empatia, o fato de entender o que o outro está passando é fundamental para que você seja um bom profissional da área da saúde, na terapia intensiva, como a gente está falando. E o que tem a ver com realização profissional? Para mim, realização profissional é um conjunto de coisas. E cada vez que a gente amadurece mais, provavelmente esse conjunto ele aumenta. Então, receber uma visita de um paciente que foi de alta, que às vezes você nem lembra pessoalmente mais daquele paciente, mas ele lembra de você, porque você é peça fundamental na recuperação dele, é reconhecimento profissional, é você estar realizado profissionalmente. O fato de nós estarmos aqui fazendo um podcast e poder, de alguma maneira, elucidar melhor o que é a nossa profissão, da gente estar há tanto tempo coeso e trabalhando nas UTIs da cidade e de colegas outros te reconhecerem, isso aí tudo é uma realização profissional. Então, eu devo bastante para a medicina ali, então eu me sinto bastante realizado profissionalmente. E agora eu vou deixar de lado um pouquinho o Dr. Rafael Deuscher e gostaria de escutar do Rafa. O que tem a ver com saúde? O que tem a ver com saúde é ser feliz, sabia? Porque o termo felicidade, saúde, ele é tão complexo, né? Saúde não significa você ter um pulmão funcionando, um rim que está produzindo xixi e por aí vai. Você estar saúde é você estar saudável, é você estar apto a viver bem a sua vida, com alegria, é você estar apto a cuidar dos seus filhos, é você estar apto a acordar de manhã feliz, alegre, tomar um café e trabalhar e produzir. Então a saúde, a felicidade, elas são algo muito complexos assim. E para mim ter saúde é poder estar trabalhando, poder estar cuidando da minha filha, da minha família, é poder estar me relacionando com meus amigos, é poder estar aqui contigo de uma maneira leve e feliz. E o que tem a ver com família? Família. Bom, família também é um termo tão abrangente, né? Mas eu vou focar aqui na minha filha. E se a pandemia me mudou, eu creio que a Maria Carolina me mudou para melhor. Minha filha tem 5 anos e meio e é um desafio, né, ser pai. E esse desafio que ela me traz diariamente me faz uma pessoa melhor. Os desafios que eu vejo que ela vai passar pela frente,
de alguma maneira também, que eu quero dar todos os princípios, educação para ela, para que ela se torne uma pessoa que consiga a enfrentar o mundo, me tornar uma pessoa melhor. Então, a família para mim é isso, é estar junto e poder cuidar de alguém que você ama de uma maneira muito sincera, né? Você ama porque você ama. Então, deixar essa família focado bem nela, assim, porque ela mudou o jeito no qual eu interpreto a palavra família. E vamos ver agora, Rafa, como que você se define. Rafael Deucher tem a ver com? O Rafael Deucher tem a ver com... acho que se eu puder... acho que tem a ver com melhora constante, com progressão. Todos nós, a gente ao longo da vida vai apresentando erros, tropeços e tende a melhorar continuamente. Então, eu acho que eu sempre busco estar numa melhora contínua, sem negar que no passado a gente pode acertar ou errar, mas o meu compromisso é sempre com acertar. De uma maneira honesta, de uma maneira que seja baseada em amizade, em amor, mas acho que eu tenho a ver com querer andar para frente. Tá boa. Rafa, queria te agradecer de coração por estar presente aqui com a gente, participando aí do nosso programa. Sou muito grata, muito feliz de também poder trabalhar aí contigo. E queria te abrir o espaço, caso você queira deixar alguma mensagem, sendo para algum profissional da saúde ou para quem não é, mas que está assistindo, né, que está ouvindo a gente conversar aqui sobre a saúde. Fique bem à vontade. Eu acho que a gente falou bastante sobre saúde, e saúde é algo realmente extremamente nobre que todos nós temos, e às vezes a gente nem dá tanta atenção para ela, mas quando a gente perde a saúde, a gente vê o quanto ela faz falta. Então, que as pessoas realmente entendam a saúde no contexto geral, saúde física, mental, saúde emocional, familiar, e que as pessoas não deixem de procurar os especialistas, os profissionais, para que você seja ajudado se tiver algum tipo de problema. A gente pode ter problema emocional, a gente pode ter problema físico, isso aí tudo provavelmente vai ter um profissional especializado para te ajudar. Então, você faz uma cirurgia de joelho, não tem como você não fazer uma reabilitação com o fisioterapeuta. Então, mas esse fisioterapeuta ele tem que saber o que está fazendo, senão ele pode te atrapalhar. Então, não deixe de cuidar da própria saúde. E uma vez que você vai cuidar da própria saúde, procure pessoas que estejam habilitadas para cuidar da sua saúde, uma vez que a gente sabe que, invariavelmente, existem pessoas um pouco aventureiras por aí. Ok, Rafa, muito obrigada de coração. Agradeço também aí a nossa audiência, nossos ouvintes. Não posso deixar de agradecer, como todo em programa, toda a nossa equipe que está presente aqui no estúdio também. E eu aproveito para pedir para vocês que entrem em contato com a gente, conversem com a gente sobre o que vocês gostariam de saber através dessa seguinte pergunta. E para você, o que tem a ver com saúde? Fiquem com Deus e até a próxima.